Oi, seja bem-vindo. Eu sou a Jaqueline Matos, advogada empresarial e contadora. Há anos eu atuo ajudando empresários a organizarem a base jurídica, contábil e financeira das suas empresas. Porque na prática é isso que sustenta o crescimento real e evita que o negócio desmorone quando começa a crescer e a escalar. Se você sente que a sua empresa está crescendo no improviso, que os lucros não estão acompanhando os esforços ou que algumas decisões são tomadas no escuro, essa aula é para você. Eu vou te mostrar 3 pilares fundamentais para blindar o seu negócio, corrigir erros invisíveis que a maioria dos empresários comete e te dar clareza sobre o que precisa ser feito e ajustado agora na sua empresa para que ela cresça com mais segurança. Se você é empresário, provavelmente já sentiu que está colocando muito esforço no seu negócio, mas não sabe se a base está firme o suficiente para crescer de verdade. Nesta aula, eu vou te mostrar os 3 pilares que toda empresa precisa ter para crescer com segurança e os erros invisíveis que a maioria comete sem perceber. E o melhor, você vai sair daqui com clareza sobre o que precisa corrigir agora para evitar dores de cabeça no futuro. Vamos começar pelo primeiro pilar, a estrutura tributária da empresa. E é aqui onde eu vejo o erro mais comum. O empresário vai lá, abre o CNPJ no Simples Nacional porque ouviu dizer que é o mais barato, o mais fácil, o menos burocrático e pronto. Vida que segue e nunca mais vou precisar olhar para isso. Só que ninguém explica que o simples nem sempre é o melhor caminho. Às vezes o CNAE está errado e só isso já faz o empresário pagar muito mais imposto do que precisaria. Outras vezes a empresa começa a crescer, ultrapassa os limites da receita e o que era simples vira um peso. E tem os casos ainda piores, empresas que têm várias atividades misturadas dentro de um único CNPJ, quando o certo era dividir, segmentar, pensar estrategicamente o resultado melhor disso. O resultado? Um prejuízo silencioso. O empresário ele acaba trabalhando duro, fatura, movimenta, mas no fim do mês sobra pouco. Aqui no escritório a gente atende muitos casos assim. Quando fazemos um planejamento tributário real, estratégico, com base na atividade, na margem, no regime ideal, tem empresário que descobre que poderia economizar 10, 20, 50 mil por ano, só fazendo certos ajustes dentro do CNPJ. E isso não é sonegação, isso é inteligência tributária, é usar a lei a favor da empresa. O problema é que a maioria só percebe isso quando o estrago já está feito. Por isso que esse é o primeiro pilar da blindagem empresarial. Entender que o seu regime tributário precisa ser pensado com base na estratégia do seu negócio. Não só, mas uma obrigação para atender o fisco, para atender a receita. Agora vamos para o segundo pilar. Contrato social mais acordo de sócio. A estrutura societária. Aqui o erro é ainda mais perigoso, porque só aparece quando o problema já estourou. O empresário, ele acredita que o contrato social é suficiente, mas ele não define as regras do jogo entre os sócios. Sem um acordo de sócios, tudo fica no achismo. E quando começam as brigas, os conflitos, a empresa é quem paga o preço. Situações reais que eu já vi, sócio querendo sair e levar metade do faturamento, sócio travando decisões importantes porque tudo precisa de unanimidade, sabe aquele 50-50 do CNPJ? Então, empresa crescendo com um sócio improdutivo que continua ganhando igual aquele que trabalha duro, né? Não tem um critério de meritocracia, de produtividade. O acordo de sócios, ele resolve isso, ele define entrada e saída de sócios, metas, funções de cada um e as responsabilidades, distribuição de lucros por produtividade, por performance e regras em casos de falecimento, separação e sucessão. No nosso escritório, a gente estrutura isso de forma personalizada. A gente atualiza o contrato social e elabora um bom acordo de sócios com cláusulas de proteção real. Acredite, isso salva empresas de se desintegrarem por dentro. O terceiro pilar é o pilar financeiro. E aqui eu vou direto ao ponto. Você precisa separar de verdade o seu CPF do seu CNPJ. Pode parecer básico e todo mundo já ouviu falar isso alguma vez, mas é a realidade. A maioria dos empresários não faz isso na prática. Mistura, usa cartão da empresa para pagar conta pessoal, faz transferência da empresa para o próprio Pix sem nenhum controle, sem nenhuma definição. Não define ou prolabore a forma como serão as retiradas. E no fim das contas nem sabe ao certo o quanto a empresa lucrou ou perdeu no mês. Isso gera 2 problemas. O primeiro, bagunça total no fluxo de caixa. Parece que a empresa está indo bem, mas vai ver o empresário que está drenando tudo sem perceber, levando todo o lucro. Segundo, e ele é muito mais sério,
Isso coloca o patrimônio pessoal do empresário em risco. Por quê? Se não há separação prática e documental, qualquer problema jurídico ou tributário pode atingir o CPF do sócio. É por isso que na nossa consultoria contábil e jurídica, esse é um dos primeiros pontos que a gente resolve com o cliente. A gente estrutura a retirada correta, define por labore, com base no faturamento, separa o que é despesa da empresa e o que é despesa pessoal. E, se o perfil do negócio pede, a gente orienta a criação de uma holding para proteger o patrimônio, organizar e melhorar a distribuição de lucro. E, claro, pensar no crescimento com segurança. Quando você entende o que é empresa e quando você entende o que é pessoa, tudo muda. Você para de apagar incêndios, começa a ter previsibilidade e ganha liberdade para crescer de forma mais saudável. Se você quer crescer com segurança, os primeiros passos são revisar o seu regime tributário e o enquadramento certo do seu CNPJ, fazer um contrato social atualizado e um bom acordo de sócio, claro, e organizar a separação entre pessoa física e pessoa jurídica com estrutura contábil e jurídica de verdade. A gente vê empresários crescendo no caos, mas chega um ponto que o caos trava o crescimento. E aí que entra os nossos serviços, contábil e jurídico, de forma estratégica. Tudo integrado para te ajudar a organizar e proteger a escala da sua empresa com base sólida. Se em algum momento dessa aula você se viu em alguma dessas situações, já sabe, não é falta de esforço, é falta de estrutura, e isso a gente resolve para você. Preencha aqui embaixo o questionário que está aqui e entenda os riscos atuais do seu negócio. Ele fará um diagnóstico do seu negócio, te mostrará o que está frágil e o que precisa ser ajustado para crescer com segurança. Porque crescer com base frágil é arriscado, mas crescer com base sólida é liberdade.